Alan, queria comentar aqui também os outros assuntos abordados pelo presidente, né, Jair Bolsonaro. No discurso, o presidente aproveitou a presença aí de membros do Legislativo e defendeu o voto impresso auditável no país. Bolsonaro afirmou que, se promulgado, o canhoto impresso auditável estará presente nas eleições de 2022. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós queremos e o povo quer o voto auditável. Qual o problema disso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Fecha aspas. Disse o presidente, que complementou afirmando que não haverá contestação de constitucionalidade se a medida vier a partir do Congresso Nacional. Aí tem outros assuntos também que o presidente comentou. É o seguinte, né, ele afirmou ainda que a comunicação, mesmo que negativa, tem sido amplamente defendida em sua gestão e que a ampliação do acesso digital configura uma forma de defender o direito à informação constitucionalmente previsto. De acordo com o presidente, a iminência de um novo decreto para regulamentar o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, também configura instrumento de liberdade de comunicação, já que define direitos, responsabilidades e punições para o uso das redes sociais e de meios de comunicações digitais. O presidente também comentou sobre a CPI da pandemia, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga ações de agentes públicos durante a pandemia. O presidente disse que o resultado será, abre aspas, excepcional, no final da linha, fecha aspas. O presidente afirmou ainda que a CPI demonstrará o uso incorreto de verbas bilionárias distribuídas pelo governo federal a estados e municípios. Jair Bolsonaro disse que foi questionado por membros da CPI da pandemia sobre aparições públicas durante os finais de semana. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, não interessa onde eu estava, respeito à CPI, estive no meio do povo e tenho que dar exemplo. É fácil ficar dentro do Palácio do Planalto, tem de tudo lá, fecha aspas. No discurso, Bolsonaro voltou a citar o tratamento precoce como medida para o combate à pandemia. Segundo o presidente, a hidroxicloroquina contribuiu para a diminuição do pico de casos no estado do Amazonas, em especial na capital Manaus, o que o Terça Livre já mostrou aqui. O presidente ainda comentou sobre vacinas. O presidente analisou ainda que a revisão de termos contratuais com empresas que fornecem vacinas ao Brasil só foi possível com a ação do Congresso. Um dos exemplos citados foi o da farmacêutica norte-americana Pfizer, que em um primeiro momento apresentou contrato se eximindo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, abre aspas, para o presidente novamente. O que mais queremos é nos livrar desse vírus e voltar à normalidade, fecha aspas, desabafou o presidente. E, por fim, o presidente também falou sobre a origem da Covid. Ele disse o seguinte, os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que estamos enfrentando uma nova guerra? É um vírus novo. Ninguém sabe se nasceu em laboratório ou se nasceu por um ser humano ingerir um animal inadequado. Qual país que mais cresceu seu PIB, Produto Interno Bruto? Não vou dizer, fecha aspas, pontuou Jair Bolsonaro, aí se referindo, é claro, né, à China. Alan, então foram vários assuntos, além desse assunto que você já comentou aí, o presidente comentando sobre voto auditável, é um assunto que os nossos espectadores sempre perguntam aqui, né, já noticiamos ontem da abertura lá, né, pela Bia Kicis na Câmara dos Deputados, né, dessa pauta. Liberdade digital, ele falou também da CPI da pandemia, teve um discurso mais ameno ali em relação à CPI da pandemia, né, vacinas e origem da Covid. Como é que você analisa aí esses temas abordados aí pelo presidente? Antes de comentar a fala dele, todos os outros trechos da fala dele, tem um livro aí, tá aí perto de você, eu acho, que é o livro do Jeffrey Nyquist, The Origins of the Fourth World War. É um ensaio, as origens de uma quarta guerra mundial. E, óbvio, segundo a tese do Nyquist, a terceira guerra mundial seria a própria Guerra Fria, que não acabou, né? É um livro preto, The Origins of the Fourth World War, e ele fala exatamente sobre esses aspectos que o presidente acabou de levantar, sobre guerra química, guerra biológica, né? E nesse livro do Nyquist, ele chega a elencar, né, quais são
qual é a ordem de ataques que se utiliza, né? Você, antes de chegar até de precisar ou de querer usar a bomba atômica, você tem a arma química e a arma biológica. São duas coisas distintas, né? Uma é para acabar com a plantação e acabar com a agricultura daquele país. A outra é para lançar doenças. Não pensem vocês que são apenas doenças criadas em laboratório ou coisa do tipo, presente em muitas ficções, livros de ficção, etc. E que realmente é possível, né? Mas também pesquisas como os comunistas fazem aqui nos Estados Unidos, né? Isso está no livro do Nyquist, né? Por exemplo, quando a cachumba ela foi erradicada dos Estados Unidos, se tiver um surto de cachumba nos Estados Unidos, vai ser complicado para poder produzir rapidamente a vacina para isso, né? Coisa que no Brasil, como a gente tem ainda constantemente, é fácil de produzir. Mas mesmo doenças que nós já temos remédio, elas são utilizadas numa estratégia de guerra, essa que foi mencionada pelo presidente. E o presidente foi corajoso, né, ao falar desse modo em relação à China. Por isso que eu falo, tem alguém segurando a mão do presidente. Ele está sendo muito mal assessorado. Não dá para imaginar que a mesma pessoa tem coragem, mesmo não tendo poder bélico para poder, por exemplo, ter algum tipo de conflito bélico com eles, né? No caso Brasil e China, mesmo em situação desvantajosa, econômica, financeiramente, belicamente, né? Forças Armadas, etc., o presidente Bolsonaro pontuou claramente que a China está lucrando com a situação toda e que ele falou, olha, existe essa realidade da guerra química e da guerra biológica. Ele só acenou, né, pro cara, o cara que tá querendo saber um pouco mais do presidente. Conseguiu achar o livro, Cássio, ou não? Não, né? É um livro capa preta. The Origins of the Procuramos Fourth aqui, World mas War. não encontramos, Alan. Não, tranquilo. E o presidente é muito... eu não consigo imaginar que é a mesma pessoa que tem coragem de criticar a China em um pronunciamento público, né, aberto, é a mesma que está falando, senão não, vamos meter um decreto aqui que vai solucionar as coisas, ou que nós vamos solucionar a questão do voto impresso. Ele está fazendo de tudo. É óbvio que, no lugar dele, ele tem que esgotar todas os meios, né? Eu creio que nós nunca saberemos quantos meios faltam até chegar ao esgotamento disso, só quem está lá sentado na cadeira é que sabe tomar essa decisão, essa é a verdade, né? Aqui, do lado de cá, eu como vocês, o máximo que a gente pode olhar e ver e falar assim, ó, puxa, isso aqui vai dar em nada, infelizmente, vamos ver agora o que a gente consegue com relação ao Brasil, né? O que a gente pode conseguir de positivo para o Brasil. Por isso que, quando alguém pergunta, tá, mas vai fazer o quê? Eu falo, vai fazer o que a gente faz todos os dias, Pink Cérebro. Esclarecer o povo. Ah, mas o que a gente vai fazer? Ué, nós vamos esclarecer o povo. Porque com decisões perfeitíssimas, maravilhosas, ou decisões que a gente considera que assim, são boas e tal, mas não terão fruto, em qualquer um dos cenários, o povo precisa estar esclarecido. Então o presidente está sendo corajoso ao criticar a China abertamente. E repito, ele precisa de um exército de jornalistas. Eu estou muito feliz que já tem seguidor do Terceiro Livro imprimindo jornal impresso em folha 4 e distribuindo nas rodoviárias, como aconteceu hoje de manhã. Porque, ao falar isso, o presidente está dando um recado. Fala, olha, vocês... Só lembrar aqui que eu não me dobrei, não. Quando você tem... Aqui você precisa entender o contexto. Em que contexto o presidente Bolsonaro fala de guerra química, de arma química, arma biológica, e insinuando ali claramente, né, a China? Ele fala num contexto onde o Yang Woming pede a cabeça do Felipe Martins. Entendeu?
Então, ao falar isso, qual é o recado que ele está dando? Aqui, ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Seguidor do Terça Livre, divulgando um jornalzinho feito, é o Murilo de Tony, né? É um seguidor nosso. O jornal. Vou pegar o nome do jornal daqui a pouquinho aqui. Só mostrar isso aqui para vocês. Ele está imprimindo o jornal em folhinha 4, como eu falei para vocês, e distribuindo na rodoviária de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Povão. Povão. Que é o que pode ser feito nesse exato momento. O presidente dando um recado desse para Yang Waming. Então isso significa que ele não vai tirar o Felipe Martins? Não sei. Não sei. Em outros tempos eu diria, não vai tirar de jeito nenhum. Hoje eu não sei mais, porque o Abraham foi retirado, o Ernesto foi retirado, o Salles ficou pendurado, o Guedes ficou pendurado, todo mundo vai se pendurando ali e a gente nunca sabe quem que fica realmente. Mas que foi um corajoso recado dado ao Yang Waming por parte do presidente, né? Ele citou claramente, o presidente citou esses dois. Ele não citou nominalmente, mas deixou claro, deu recado, nesse contexto. Dando a entender claramente o seguinte, olha, vocês estão... Yang Waming, você fica aí dando recado de que eu tenho que tirar o Felipe Martins? Então, ele fala do que ele conversou com os militares e já coloca ali o pingo nos is. Quem que está fazendo isso? A China. Agora, se a população esmagadoramente tivesse condições e meios para poder entender o que de fato a China está fazendo, facilita e muito o trabalho da política eleitoral, que no caso é o trabalho do presidente da República e dos deputados. Olha, o Jornal Terça Livre nós não somos team leader, sabe? Nós não estamos aqui para animá-los, nós estamos aqui para falar a verdade. Se a verdade tem dias que ela nos anima, tem dia que ela nos fere. A verdade nua e crua é que a direita não tem presença considerável, é muito pequena ainda, é uma presença mínima, na cultura. A questão do voto auditável é para ontem. O marco civil da internet, que é o que mantém o Terça Livre no ar, é o marco civil da internet. O povo precisa estar esclarecido dessas coisas. Cada vez mais. A fala do presidente é uma fala muito direcionada, né? Muito direcionada. Agora, como serão os próximos capítulos, eu não tenho a mínima ideia. Infelizmente, Cássio.